Bem-vindo mais uma vez, torcedor. O programa Futinorte para vocês. Aqui na bancada eu, Pedro Costa, com meu amigo Jonathan Leão. E em nome de Treehouse Produções Audiovisuais, chama a vinheta! Lembrando a vocês, sempre comentem, compartilhem, se inscreva no canal, muito importante, nossa meta ainda é 1000 inscritos. E curta, compartilhe, comente bastante, porque no final do programa tem aquela sessão de adivinhação de placar de novo. E eu estou já... Nosso exercício de mandinar, né, Pedro? Eu não acertava nenhum placar, agora eu já estou na tua frente com 3 placares na frente. Então, acontece. Especialista é assim mesmo. E para começar, vamos falar de rodadas passadas do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar aí de Ferroviária e Amazonas. A Ferroviária recebeu o Amazonas e venceu por 2-1 dentro de casa. O Amazonas continua tropeçando fora de casa. O Amazonas precisa pelo menos trazer aquele empate para não ficar muito longe da disputa da briga por permanecer na Série B. O Amazonas continua ali brigando com Paysandu, Volta Redonda e Botafogo de São Paulo. E brigando contra si mesmo. E brigando contra si mesmo. O Amazonas é ali, vamos dizer assim, o Amazonas ele tem muita vantagem, mas também tem muita desvantagem. Por quê? O Amazonas ele viaja o tempo inteiro, é aquela ida e volta pro sul e centro-oeste, só que ele tem que entender que o pessoal também viaja pra dentro da casa dele, então ele tem que mostrar força dentro de casa. É verdade. Então, o cansaço que o Amazonas tem pra jogar fora de casa é o mesmo cansaço que o time tem pra chegar até o Amazonas, até Manaus. Então, isso era pro Amazonas usar como combustível pra tentar se garantir pelo menos ali dentro de casa, mas nem isso tá acontecendo. Ele viajou para enfrentar a Ferroviária foi lá, mas também a Ferroviária vem de 3 vitórias consecutivas, se eu não me engano. Uma recuperação surpreendente. Uma super recuperação da Ferroviária, já tá no meio de tabela. Dando continuidade, o Amazonas recebeu o América, foi um bom jogo, eu assisti uma parte desse jogo. Um ótimo jogo, e o América também conseguiu respirar por aparelhos depois de uma queda livre que teve na tabela. Visitou a zona de rebaixamento. Nesse jogo saiu da zona de rebaixamento. Nesse jogo saiu, mas ainda tem risco de voltar caso não ganhe nessa rodada. O América precisa... O América precisa respirar e o Amazonas precisa vencer dentro de casa. Esse aqui é o fato. Sim, exatamente. Mas pro Amazonas é isso. É só a vitória importa, tanto para Amazonas quanto para Paysandu, que a gente falar posteriormente, mas para esses dois times, empate e derrota que vem acontecendo já não adiantam mais. O campeonato já está para mais da metade. Se não fizer nada agora, o rebaixamento infelizmente é certo para essas equipes. Vamos falar agora um pouquinho de Paysandu e Vila Nova. O Paysandu vinha de 9 jogos. Eu vou só fazer aqui um comentário rápido. Uma crítica a uma emissora que tenta colocar uma crise num time que não está em crise e tenta colocar um time em alta, um time que não está em alta. Nos últimos 4, 5 rodadas aí, nossos companheiros aí, jornalistas de outras emissoras, colocaram que o Remo estava em crise, o Remo da briga pelo G4, entendeu? O Remo não saiu de 5º lugar desde quando o Remo chegou em 5º lugar. No meio da rodada pode ser que o Remo entre no G4, saia do 5º lugar, mas continua brigando pelo G4. Isso pra mim não é um time em crise. Um time em crise é um time que está na zona de rebaixamento, em 9 jogos empatou 5 ou 6, e continuou na zona de rebaixamento em penúltimo lugar. Isso é um time em crise. Mascarar pro torcedor um time que não tá em crise vai fazer com que o torcedor não cobre o time devidamente. Eu acredito que o que vem ocorrendo com o Paysandu é aquilo que a gente falou no início do campeonato. Foi sim erro de gestão desde a formação do elenco. Não estamos aqui tentando jogar a torcida contra a diretoria, o que quer que seja. Mas o fato é que o Paysandu ele teve sim um elenco muito mal formado para o tamanho que é a Série B. Eu retomo o comentário que estamos aqui desde o início do canal. Era a Série B mais equilibrada dos últimos 20 anos, com todos os times que tinham chance de subir, mas em compensação todos também têm chance de cair. Logo, se você tem um campeonato equilibrado como esse, o seu compromisso enquanto diretoria é criar um time competitivo, que se dá para subir, vamos subir. E o Paysandu só chegou a criar um time competitivo a partir da metade da competição. A partir da primeira janela de transferência, onde contratou 12 jogadores, teve um resultado, porém pausou por conta do transfer ban. Porque eu tenho certeza que se o Paysandu não tivesse
com essa incógnita aí de quando poderia voltar a contratar de novo, já teria chamado mais jogadores e já teria pelo menos saído um pouco mais da zona de rebaixamento, não é? E o Vila Nova não tem nada a ver com isso, né? O Vila Nova não tem nada a ver com isso, veio na Curuzu e venceu. Só finalizando, e das ironias do futebol, o Paysandu perde em um gol de contra-ataque, 1-0 no final do jogo. E lei do ex. Com a boa e velha lei do ex, um gol do João Vieira, que jogava muito no Paysandu. Não vou tirar aqui o mérito do jogador, mas ele podia ter aliviado o pé ali, podia ter chutado pra fora. Não existe isso. Ele já saiu, já é outra. Ele já vive outra realidade. Não, brincadeiras à parte. Vamos fazer aqui um exercício aqui de comentarista / torcedor. Comemorar ou não comemorar contra o ex-clube? Se não comemorar, é respeito com o ex-clube ou desrespeito com o clube atual? Respeito com um clube que o acolheu durante muito tempo, Exatamente. onde ele foi um ídolo, entendeu? Exatamente. Agora, se ele tivesse sido saído daqui escurraçado, ele teria pulado no alambrado, beijado o escuro e tudo mais, entendeu? É o direito dele. Se ele respeita o clube por onde ele passou e foi ídolo, ele vai lá e... Exato, mas voltando à situação do Paysandu na tabela, é bem complicado, porque também vai visitar Chapecoense, não jogar nada. Acredito que o Paysandu levou tudo na bagagem, menos o futebol. Exatamente, esqueceu o futebol em casa. E o Chapecoense não fez um bom jogo, tá? Não fez um jogo tenebroso. Não fez um bom jogo. Se pegar as estatísticas desse jogo, foi um jogo ruim para os dois times. Só que a Chapecoense foi eficiente no sentido de as duas chances claras de gol que criou, converteu. Exato. Em cima do mesmo jogador do Paysandu. Poxa, Claudinei Oliveira, vamos olhar esse time. Vamos olhar esse time. E agora, saindo desse fundo desse poço aí, né? Tá bom, já vamos falar de coisa boa, coisa alegre. Vindo aqui pro topo da tabela, vamos falar de Remo e América. O Remo foi visitar o América numa péssima campanha. Péssima fase agora, não é péssima campanha, uma péssima fase. O Remo não tem nada a ver com isso. Vai lá, faz um gol, recua o time e segura o que precisa segurar. Tendo chance de fazer mais gol. Sim. Inclusive. Mas o América não vive um bom momento. O América fez contratações pontuais pro seu clube e pras posições, mas não vem surtindo efeito. Na verdade, a questão do América, eu acredito que justamente ele não teve a preocupação de trazer de fato um reforço. Ele trouxe peças faltantes. É uma diferença muito grande entre você trazer reforço e repor uma peça faltante. Foi isso que ele conseguiu fazer. O William Bigode deve estar tendo pesadelos com a defesa e com o goleiro do Remo até hoje, porque ele não fez gol aqui no Mangueirão, muito por conta do Marcelo Rangel, e não fez gol lá porque foi completamente anulado, saiu vaiado, inclusive, exatamente, de campo, entendeu? Saiu vaiado de campo. Então, eu acho que esse atacante, ele ainda tem muito a mostrar no futebol, no cenário do futebol brasileiro. Mas ele tá num time que não tem aquela não tá criando pra ele poder fazer os gols que ele tem que fazer. Ah, sim, infelizmente já é um sintoma que o América vem trazendo, né? O Remo soube se aproveitar bem disso, que é a recomposição defensiva do América não é muito forte, e o Remo foi lá, fez o que tinha que fazer fora de casa e bola pro mato, que é de campeonato. Vindo agora pro Mangueirão, o Remo recebeu aí um dos candidatos ao rebaixamento e mais uma vez tropeça dentro de casa, né? O Remo continua sendo um dos melhores mandantes, continua sendo. Não tem menos derrotas no Mangueirão dentro de casa do que fora. Inclusive tá com risco não, né? Tá com possibilidade de voltar a jogar no Baianão, né? A possibilidade é porque o Remo quer pressão da torcida agora junto com o jogo em si. O Remo quer a torcida mais próxima, então o Baianão vai dar isso pro clube do Remo. Eu não tiraria os jogos do Mangueirão por conta da fase financeira que o Remo tem vivido, entendeu? Trazer o jogo pro Baianão pode encarecer o ingresso, pode ter menos torcedor, entendeu? Sim. Eu deixaria no Mangueirão com ingressos acessíveis para que a torcida do Remo lote o estádio, como sempre faz, e trazendo receita pro clube, que é importante. Sim, verdade. Mas para o Remo conseguir trazer a torcida para perto de novo para lotar estádio, tem que vencer dentro de casa. E dar uma mancada dessa. O Botafogo foi o Léo Gamalho, né? Não.
Não? Foi o meio campo, não lembro agora o nome. Ele fez um gol, inclusive, numa falha do Reinaldo. Entregou a bola, o outro time que não tem nada a ver com isso só tocou, ele ajeitou lá de fora da área e fez um gol no canto do Marcelo Rangel. Ah, verdade. Entendeu? O Remo precisa ajustar ainda coisas pontuais. Pô, o Caio Vinícius tá na hora de já pegar um banco aí. Tá na hora do Pavani voltar a ser titular. Porque Caio Vinícius, fala sério, são 3 jogos que joga mal. Beleza, parece que ele fez um gol, parece que foi ele que fez o gol do Remo. Mas ele tá jogando muito mal, passe errado e jogador caçando. Na somatória do jogo, né, faz falta. No resultado final não tá contando, entendeu? Exatamente. Vai fazer falta. O Amazonas que virou SAF, que é uma coisa muito importante, né, para os clubes atuais, ter investimento, ter dinheiro, né, que conta no futebol hoje em dia também é muita grana. Então, o Amazonas virando uma SAF num momento desse de crise, zona de rebaixamento, risco de cair para a Série C, o que pode acontecer? Enxertar dinheiro para trazer jogador bom, jogador que vai tirar o time do lugar de onde está. Então, a gente acredita ainda que o Amazonas tem a chance de sair, porém, o tempo está passando, já está na 4ª rodada, vai para 5ª ou 4ª rodada, não lembro, do retorno, e o Amazonas precisa sair desse fundo do poço, mesmo virando SAF, acredito que com esses enxertos de grana pode ser que traga jogadores novos. E ainda que, vamos supor, no pior dos cenários, o Amazonas caia enquanto SAF, acredito que o investimento vai ser um investimento um pouco mais barato e vai conseguir fazer um time competitivo para jogar a Série C. Não é desejando que o Amazonas caia, tá? Mas é pensando nessa possibilidade, acredito que enquanto SAF, um time consegue se recuperar muito mais rápido do que dependendo somente de receita da diretoria e torcida. Porque tem aquele capital externo que vai ser implementado no time constantemente. O Remo trouxe 2 novos jogadores, Iago Ferreira e Eduardo Melo. 2 jovens jogadores, particularmente, né? não os conheço. Mas também não os conheço. Mas o Marcos Braz foi até o Rio de Janeiro, negociou com clubes e trouxe jogadores novos, jogadores com gás, para tentar fazer com que o Remo tenha capacidade física de se manter bem durante os 90 minutos. E é importante porque trazer jogadores jovens. Às vezes é perna. Exato. Tá pegando gol no final do jogo, pegando gol no meio do segundo tempo. Exatamente. Isso não pode acontecer. E justamente traz jogadores jovens, também porque tem a questão de vou fazer o meu nome. Claro que já devem ter alguma rodagem no futebol nacional. Os dois têm 24 anos, ou seja... Mas são muito jovens, ainda tem muito a mostrar no futebol. E eu acho que o Remo vem se reforçando bem. O Remo o Remo conseguiu... agradeço muito ao Felipe Viseu por ter trazido o Remo, botado o Remo numa vitrine grande por contratar um jogador do calibre que ele mostrou no ano passado, mas esse ano ele não conseguiu mostrar nada no Remo, infelizmente. É um jogador bom, a gente sabe que é um jogador bom, a gente sabe o que ele tem, mas no Remo ele não conseguiu mostrar. Então ele foi embora, um jogador que custava muito caro pro Remo, 300 mil reais, não é barato. 300 mil reais é o valor de 5 jogadores no elenco atual, e jogadores bons, tipo, contando com Jaderson, Pavani e Marcelo Rangel era o salário do Viseu. Ou seja, se eu tenho esses 3 que estão me rendendo, eu tenho esse que não tá me rendendo nada, eu vou vender esse aqui e vou contratar mais 3 que possam me render alguma coisa. É justo, né? Entendeu? Tanto que o Adailton saiu por 1 milhão aí, pro futebol japonês de novo. E o Remo tá conseguindo ali manter os seus cofres em dia, manter uma grana boa, uma receita legal para poder se manter brigando ainda por uma vaga na elite. E é o que todos os jornais, todos os jornalistas, todos os canais falam. Todos acreditam que o Remo vai subir esse ano. Eu também acredito, eu espero que tu também acredite que o Remo vai subir esse ano. Mas o Remo precisa abrir o olho. Porque toda vez que o Remo só depende dele, o Remo faz remisse. O Remo é o Remo. Falando agora de ajuda, né? Ajuda financeira. Tivemos aí tantas reclamações de que porque o Remo tá nessa posição, porque não ajuda, só ajuda o Remo, não sei o que, não ajuda do governo. Tá aí. O cara pagou o transfer ban para vocês contratarem jogadores novos. Na verdade, ele aumentou o patrocínio, né? Do Banpará. Aumentou o patrocínio pro Paysandu mais uma vez, porque no passado ele fez a mesma coisa.
né, pra tirar o Paysandu daquela briga pelo Z4, enxertou dinheiro no clube, aumentando o patrocínio. Esse ano, mais uma vez, o governador do estado do Pará, junto ao Banpará, aumentar o patrocínio do Paysandu para pagar, foi exclusivamente para isso. Se o Paysandu não pagou, agora o problema não é nosso. Não, né? O Paysandu pagou, inclusive já consta fora do Transfer Ban. Já tá chegando gente nova o Paysandu? Pois é, aí essa questão aqui também já está atrás de reforço, mas o que é importante ressaltar aqui de fato, zoeiras à parte, é importante ver um comprometimento do poder público em manter, né, os clubes de maior visibilidade na elite, que era um sucateamento que a gente reclamava de outras gestões anteriores, inclusive no período que o Remo ficou sem divisão e o Paysandu estava amargando a Série C constantemente, a gente não via essa preocupação do governo do estado em levantar, né, essas equipes, porque, querendo ou não, traz turismo, traz visibilidade, traz competitividade, traz várias coisas que a gestão atual percebeu que, de fato, é importante. O primeiro Repá teve nível nacional de transmissão. Exatamente. Todas as emissoras que transmitiram o jogo abriram com 2 horas de antecedência para falar do estado. Não é querendo aqui puxar a sardinha para o governador Albeck. Nós somos jornalismo independente, tá? A gente não tem patrocínio do governo do estado. Exato. Tem que deixar isso bem claro pro público, mas é uma coisa que nós já vínhamos debatendo antes mesmo de ter o canal, que nós já acompanhávamos os times porque somos torcedores, que de fato outros governadores de outros estados já fazem isso pelos seus times. Dos estados, não times específicos de torcida, porque o governador do estado ele é abertamente remista. Mas o que está sendo posto aqui é o seguinte: ele entendeu que o futebol do Pará é muito forte, precisa sim ter um investimento e um amparo do poder público para se manter competitivo. Porque o estado isso que nós estamos evidenciando aqui. Porque a população paraense é apaixonada por futebol. Exatamente. Então, se é uma coisa que a minha população vê que vale a pena e tem visibilidade nacional, porque são clubes de massa, são clubes grandes, como tu mencionou, o Repá abriu com 2 horas de antecedência. E ainda vai ter o Repá agora do retorno. E vai ser outro jogo gigantesco. A gente já consegue ver torcedores de fora do Brasil acompanhando o Repá, canais internacionais falando do E gente se preparando para vir pro Repá. Exato, o caravana conhecer o Repá. Exatamente. Entendeu? Eu vi um outro canal recente agora no YouTube, é um americano, que ele acompanha os maiores jogos de futebol do mundo. E aí ele viu e se interessou de vir pelo Repá, acredito que ele venha. Inclusive, vamos caçar essa collab aí, tá, meu diretor? Vamos entrar em contato com o cara, que se ele vir... Vamos falar agora de próximos jogos, né? E por falar em fantasma, né? Fantasma da Série C batendo na porta, o Paysandu vai enfrentar. Vamos falar agora dos próximos jogos. Operário. Eu vou te falar uma coisa assim, eu não vou hoje analisar o outro time que vem visitar, o que vai... Não, hoje a gente só vai falar de placares, Jonathan Leão. Só placar? Só placar. Qual placar você acha que vai ser no jogo entre Paysandu e Operário? Eu vou olhar pra minha câmera, com o meu coração de torcedor. Vai ser 2-0 pro Paysandu, gol do Garcês e do Diogo Oliveira. Ele veio forte agora, que ele deu até o nome dos caras. Eu acho que esse jogo vai ser empate. O Paysandu não vai deixar o Operário sair daqui com uma vitória, mas esse jogo vai ser 1-1. Porque o Operário tá no meio de tabela ali onde ele sempre fica. E, tipo assim, ele não quer chegar perto. Não quer chegar perto da zona de rebaixamento. Então ele só vem e cata um ponto aqui e vai embora. Entendeu? Né? Mas é justamente porque o Paysandu precisa vencer aquilo. Quanto mais desesperado o cachorro, mais forte é a mordida. Vamos agora pro próximo jogo. Fora de casa, CRB e Paysandu. Eu acredito que o Paysandu vem infelizmente com um empate fora de casa, porque empatou com o CRB aqui dentro. Inclusive saindo atrás no placar. Uma constante tem sido os jogos do Paysandu, mesmo nos jogos que ganha, ele sai atrás no placar. Vamos rever isso aí também, né, Claudinei? Pelo amor de Deus. Só consegue fazer gol depois que toma gol. Aí tomou gol no final contra o Vila Nova, não conseguiu ir atrás. Tomou gol agora contra a Chapecoense e não conseguiu fazer gol. Vamos prestar atenção nisso, mas eu acho que esse jogo tem mais cheiro de 1-1 do que Paysandu e Operário. Eu acho que o CRB vai levar esse jogo.
Porque o CRB já tá construindo de novo a volta à briga pelo G4. Pelo acesso. Sim, Então sim. o CRB vai ganhar esse jogo, vai ser 2-1 pro CRB. Mas eu penso muito no histórico desses dois clubes. É um jogo sempre muito encardido, não tem assim... Eu não penso em histórico, eu penso na atual situação do clube. Entendeu? Porque Não, se eu for mas pensar em camisa histórico, pesa. se eu for pensar em histórico, se o Cruzeiro vier aqui no Bahia, não, o Cruzeiro vai pegar uma pisa do Remo. E o Cruzeiro tá agora com o Gabigol, o Dudu, uma galera aí. Não, o Dudu tá até no Atlético Mineiro. Calma, que ganhar do Cruzeiro não é vocês que entendem, é um outro time aí. Entendeu? O maior freguês do Remo fora do Pará é o Cruzeiro, pô. Então, se for falar isso, qualquer jogo que vier aqui dos times de fora que são freguês, a gente vai ganhar, sendo que o time tá na Série A. Não, mas eu acredito que tem chance de ser um empate com dificuldade pro Paysandu, tá? Eu acho que vai ser 2-1 pro CRB esse jogo. Aquele gol no finalzinho, Salvador, do CRB. É uma possibilidade. Pra mas eles ainda poderem continuar na apostando briga aí no Campeonato Brasileiro. Cada um com seus interesses, né? Remo e Coritiba. O Coritiba já mostrou que é fraco dentro de casa. É sacanagem. 5-2. Remo e Coritiba. O Coritiba já mostrou que não dá medo em ninguém dentro do Couto Pereira. Couto Pereira, salão de festa de time paraense. Aí o Coritiba já veio aqui, já perdeu uma vez pro Remo, mas as realidades agora são totalmente diferentes, né? Naquela época lá, Remo e Coritiba brigavam ali pra começar bem o campeonato. O Remo começou extremamente bem o Campeonato Brasileiro. Porém, na atual conjuntura, eu acredito que esse jogo vai ser... É um jogo de topo de tabela, importante pros dois. Eu acredito que esse jogo vai ser um empate. Por quê? Eu acredito que esse jogo vai ser um empate. O Remo tem buscado os resultados de fora de casa atualmente. Então, pro jogo contra o Coritiba vai ser ali aquele jogo pegado, vai ser 1-1, aquele 1-1 apertado mesmo, entendeu? Aquele 1-1 onde o Remo vai empatar o jogo, vai segurar. Por quê? Porque o Remo precisa vencer dentro de casa e precisa se manter na briga pelo G4. Entendeu? É melhor vir com um ponto do que arriscar ganhar 3 e vir sem nada. Exatamente. Se o Remo empatar esse jogo lá com o Coritiba, pode ter certeza que esse jogo vai acabar empatado. Então, teu placar é 1-1. Esse jogo vai ser 1-1. Você, torcedor do Coxa, que por um acaso estiver nos assistindo, eu penso assim, depois que o Paysandu fez com vocês, é difícil de acreditar no time de vocês. Eu acho que o Coxa pipoca, cara. Tu acha que o Coxa pipoca? Agora que eles são líderes do campeonato? Mas justamente por isso vai pipocar. O time, quando tá muito grande, assim, joga de salto alto. Eu aposto que o Remo faz 1-0. E tranca. 1-0 e talvez nem tranque. Talvez o próprio Coxa não consiga chegar no gol de empate. Vai ser aquele jogo disputado ali, mais pela qualidade do Marcelo Rangel. Acho que eles não consigam fazer o empate. Acho que termina 1-0 pro Remo. Agora, Remo e Criciúma dentro do Mangueirão. Olha, a última vez que a gente apostou que o Remo ia ganhar do Criciúma na Copa do Brasil, o Criciúma ganhou. Cuidado com o que tu vai falar. Exatamente. Mas é aquilo que eu tô te falando, entendeu? É aquilo que eu tô te falando. Eu jogo com a atualidade. Não, mas o Remo já vinha melhor que o Criciúma naquela situação lá. Exatamente. Remo e Criciúma. Dentro do Mangueirão, o Remo mostrou esse ano já que não foi legal aquele jogo. Mas... na atual conjuntura, dependendo muito do jogo contra o Coritiba, se o Remo trouxer uma vitória de jogo contra o Coritiba ou o empate de lá, o Remo consegue vencer sim dentro do Mangueirão o Criciúma. Porque o Criciúma também vai ter que sair pro jogo pra tentar se manter entre os que estão brigando pra subir. E o Criciúma tá em uma crescente, entendeu? Sim, vem numa crescente. Porém, na minha opinião, esse jogo vai ser 2-0 pro Remo e só. 2-0 pro Remo? 2-0 pro Remo e só. Entendeu? Pois eu vou 2-1 pro Criciúma com direito ao gol do Nicolas. 2-0 pro Remo e o Nicolas vai ser banco nesse jogo. 2-1, mas ele vai começar no banco, ele vai estar 1-1, ele vai sair do banco, isso é mal vai fazer o gol e vai ficar 2-1 pro Criciúma. Isso é mal de viúva, quer torcer pelo time dos outros só por causa do jogador. Não. Isso é, como é? Ele fez a mesma coisa quando foi pro Goiás, não tava jogando nada. Veio contra o Remo, gol no Remo. Próximo jogo, Avaí e Amazonas. O Avaí tá ali brigando ainda. O Avaí é aquele time chato que... ele não sabe o que quer na competição. Não dá nem pra dizer o que eu quero dizer. Mas ele não sabe o que quer. Ele não sabe se ele quer subir, se ele quer ficar no meio de tabela. Exato. Eu acho que ele vê que ele tá ganhando muito.
Ele aí dá uma segurada, quer só manter ele uma Série B, um patrocínio bom, uma receita boa. Exato. Não, a gente quer subir pra Série A, não, segura. E o Amazonas, como precisa sair pro jogo, né? Não, acredito que chance, o Amazonas não sai com essa vitória. É chance de empate, mas eu acho que o Avaí leva um placar de 1-0 ali em cima do Amazonas. Acredito que depende. Não, 2-0 pro Avaí. 2-0 pro Avaí. Já ia te dizer, porque o que acontece, se o Amazonas sai muito pro jogo, o Avaí também não é um time que vai perdoar dentro de casa. Sim. Aí vai ver o time exposto e vai ter aquelas chances ali. Eu ia no mesmo placar que tu. 2-0. Só que, pra ficar diferente, a gente também abrir mais a margem de acerto ou erro, eu vou chutar um pouco mais ganancioso. 3-0 pro Avaí. Eita, porra. Duvidando muito que eu acerte. Coitada Inclusive, se eu acertar, tá gravado que eu vou ficar muito surpreso. 3-0 pro Avaí, poxa. Não, se tu acertar é porque tu analisou bem o jogo do Amazonas, que não tá jogando nada. Né? Amazonas é Amazonas. A gente vai aqui agora, né? Vai jogar contra o reserva. Aqui vai ser um jogo Titular contra reserva aqui, né? Amazonas é Amazonas. Vai gravar o rachão do time. Vai dar certo. Mas segue o fluxo. na rodada vamos ter um rachão de Amazonas contra o Amazonas. O Amazonas não aguenta mais perder pra ninguém, vai jogar contra os reservas dele mesmo. Né? O titular ainda perde pro reserva. Sério, o treino do esporte, eles não conseguiram fazer gol do time Reserva. deles. Ficou 0-0, se não me engano. O jogo do Treino. Porra. Mas enfim, vou focar mais na câmera fechada. Tá. Que coisa linda, né? Amazonas e Atlético Goianiense, o dentro de casa. O Atlético Goianiense não tá mostrando muita coisa nessa Série B. Pra ameaça, pra assim, arrogância que quando caiu isso. mostrou, tá muito aquém do time que prometeu. Tá tendo muita ajuda de arbitragem o Atlético Goianiense. A gente fala isso porque contra os o times time da paraenses foi a arbitragem. mesma coisa, né? Só falta o juiz vir com um dragão pintado na costa. Não é isso? É isso mesmo. E eu acho que o Amazonas ele consegue. Nesse jogo é o jogo da virada de chave do Amazonas pra começar a querer sair dessa zona de rebaixamento. Eu quero apostar nisso, mas eu vou... 1-0 pro Amazonas só porque eu acredito. Só porque eu acredito. É ótimo. Entendeu? Não. Só porque eu acredito. Porque depende muito do jogo lá contra o Avaí. Mas entendeu? assim, se não tiver o 12º jogador atuando, o Amazonas sim pode trazer uma vitória. Inclusive, é mais fácil de acreditar numa vitória do Amazonas contra o Atlético Goianiense do que contra o Avaí, pelo que os clubes vem mostrando na competição. Mas eu vou considerando que o Atlético Goianiense ainda tem ali aquele lance polêmico, um pênalti que sobra aqui e outro ali. Eu vou chutar um 2-1 pro Atlético Goianiense. Vou na vitória do Amazonas pra gente ter Torcendo que tenha uma vitória do Amazonas, tá? Eu vou na vitória do Amazonas pra gente poder tentar dar um gás ali pro time tentar subir, voltar Precisa, necessário. a brigar pra sair dessa zona de E rebaixamento. temos porque, dois assim, times do Norte no Z4, pra te falar cara. a verdade. Coisa incômoda. Volta Redonda não tem condições de ficar na Série B. Volta Redonda não tem condições. O próprio o que veio aqui empatou com o Remo, o Botafogo de São Paulo, também não tem condições de ficar na Série B. Entendeu? Aí, entre Paysandu e Amazonas, eu queria que um dos dois ficasse. Né? Não importa aqui pra mim quem vai ficar, pelo menos um dos dois ficasse. Mas eles não estão conseguindo sair dessa situação. Então, eu tenho que acreditar que um deles vai sair. Eu já disse o placar que o Paysandu pode chegar, que o Paysandu tem que sair dessa situação. E também acredito que o Amazonas vai sair dessa situação. Então, pronto. Entendeu? Mas sim, vou torcendo acreditando nesse 1-0 para o Amazonas. Que os times do Norte respirarem na competição, por favor. E esse é o nosso Fute Norte de hoje. Esperamos que você curta, comente e compartilhe esse vídeo caso você tenha gostado. Considere ser inscrito aqui no nosso canal, lembrando que a nossa meta é de 1000 inscritos. E siga também a nossa rede social do Instagram, que é @futenorte.pgm. Eu sou o Jonathan Leão e esse é meu amigo Pedro. E é um prazer tê-lo de volta. Se você já é nosso inscrito, muito obrigado e até logo.